A paz do Senhor Jesus para meus irmãos e minhas irmãs. Passando aqui para deixar uma palavrinha para o coração de vocês. E eu queria falar hoje sobre a importância de alimentar o espírito. Sobre a necessidade que a gente tem de alimentar o espírito. Alimentar o espírito é como alimentar o físico. Se a gente não alimentar o nosso físico, o que acontece? A gente vai enfraquecendo até a gente morrer. É a lógica. Precisamos de alimento para nos manter de pé. E assim é também com o nosso espírito. A gente precisa alimentar o nosso espírito para a gente se manter de pé espiritualmente. E Deus tem falado muito ao meu coração sobre alimentar o espírito. E às vezes a gente, na correria do nosso dia a dia, a gente tem negligenciado alimentar o nosso espírito. Eu sei que cada um tem o seu jeito de alimentar o seu espírito. Às vezes necessita de muita oração, de joelho, clamor para se alimentar. Outros precisam subir ao monte. Outros ir na casa do Senhor já se sente alimentado. Cada um tem a sua forma de se alimentar. Mas aqui em Mateus vai dizer, a palavra do Senhor vai dizer aqui em Mateus 4:4, que, porém, responde dizendo, está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E existe várias formas de alimentar o nosso espírito, mas a gente necessita de uma delas, que é a palavra do Senhor. A gente precisa alimentar o nosso espírito à base da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor, ela vai dizer muitas coisas, né? A palavra do Senhor vai dizer que, lá em Tiago, que aproximar a voz do Senhor e ele se aproximar da gente. Lá em João vai dizer que Jesus é o pão da vida. Aqui em Mateus está dizendo que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Então a palavra do Senhor, ela é um modo, no geral, da gente alimentar o nosso espírito. Em cada lugar da palavra do Senhor vai dizer pra gente uma forma da gente alimentar o nosso espírito. E hoje a gente pode ver que do maior ao menor, daquele que tem 20, 30 anos de ser um pregador, um pastor, uma pastora, a gente pode ver que aquelas pessoas podem ser aquelas mais top do evangelho, aquela que faz muitas coisas, que tem cargo alto, que se não alimentar o espírito, morre do mesmo jeito que um menor, de um que está começando agora. Porque a vida com Deus, se a gente não alimentar o nosso espírito diariamente, a gente vai se desnutrir, a gente vai enfraquecendo e a gente morre. Não importa o alto que a gente tiver, se a gente não alimentar o nosso espírito diariamente, a gente morre. Eu acho que a gente tem que viver uma vida assim como a gente faz pro nosso dia a dia. A gente tem aquela rotina de dia a dia, a gente tem que colocar uma rotina para ter uma hora, assim como a gente almoça, como a gente janta, assim como a gente tem as nossas horas de se alimentar o nosso físico, a gente também tem que ter aquela hora de alimentar o nosso espiritual. O nosso espiritual tem que ser igual lá em Mateus 6,33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas, e a sua justiça será acrescentada. Porque se a gente não ter a nossa rotina de alimentar o nosso espírito, assim como a gente tem a nossa rotina de alimentar o nosso físico, dá ruim. Não adianta, mas eu sou muito forte em Cristo Jesus, eu sou muito crente, amém se você é muito crente, amém se você é muito forte em Cristo, glória a Deus por isso. Mas se a gente não alimentar o nosso espírito diariamente, a gente enfraquece sim. Porque a gente, às vezes eu paro para pensar, um dia que passa, que a vida ficou assim mais ou menos com Deus, eu li um versículo, eu
orei rapidinho e a gente vê que não é a mesma coisa, que a gente fez aquilo na correria. Então é necessário, assim como a gente tem uma rotina de almoço, janta, café da manhã, a gente também tem que ter uma rotina com Deus. A gente tem que separar o nosso momento com Deus para alimentar o nosso espírito. É necessário alimentar o nosso espírito. E a gente tem que alimentar o nosso espírito em orando, buscando, ir na casa do Senhor, tendo um momento de ler a palavra, tendo um momento de busca no individual, tendo um momento de ouvir um louvor, que essa é uma forma de adoração, uma forma também de alimentar o nosso espírito. Não sei vocês, mas eu alimento muito meu espírito através de um louvor. Um louvor também fala muito ao meu coração. E uma forma muito legal de a gente ter com Deus, que alimenta muito nosso espírito, é um relacionamento legal com Deus, aquele relacionamento de pai e filho mesmo, aquele relacionamento, eu fico às vezes falando assim, gente, as pessoas acham que eu sou maluca, de estar o tempo todo ligado, falando com Deus, eu rio com Deus, tô andando na rua, caminhando, tô rindo com Deus, e sei lá, é uma forma de você estar alimentando o seu espírito, de você estar ali 24 horas com Deus. Não é de você estar ali 24 horas ajoelhado, não é 24 horas de você estar ali o tempo todo com a Bíblia, não, porque isso não tem como, porque você tem uma vida de ter uma família, de cuidar da tua família, de trabalhar, você não pode, não tem como fazer isso, mas aquele momento, aquele relacionamento de você viver ligado com Deus o tempo todo, seja lá qual a circunstância, da alegria ou da tristeza, porque tem gente que só tem relacionamento, só tá ali ligado onde quer que esteja, se tá alguma coisa ruim, ai meu Deus, tem misericórdia, não. Se você também tá de boa, ai Senhor, muito obrigado por estar perto de mim. E é uma forma de você estar alimentando o seu espírito, porque você tá ali pertinho de Deus, ele tá ali pertinho de você, igual o Tiago 4:8. Se a gente só chegar a ele também tá pertinho da gente, é só a gente querer que ele tá pertinho da gente. Então que você venha alimentar o seu espírito através da oração, através do relacionamento, através da palavra, através de seja lá o seu jeito, de um louvor, de uma adoração, alimenta o seu espírito, seja você lá no topo, lá você é um pastor, você é uma diaconisa, você que é uma pastora, você que está não sei quantos anos no evangelho, se a gente não alimentar o nosso espírito, a gente morre espiritualmente. Assim como o físico morre, o espiritual também morre. É necessário, dia após dia, a gente alimentar o nosso espírito. É necessário ter uma rotina para alimentar o nosso espírito. Então, eu venho deixar essa breve palavra para você, que o Senhor tenha falado ao seu coração, como Ele tem falado o meu. E eu queria mostrar para você que o prato principal para a gente alimentar o nosso espírito é a palavra do Senhor. Esse é o nosso prato principal. Que o Senhor tenha falado ao seu coração e que você venha alimentar o seu espírito. Amém?